Então, nessa primeira aula, normalmente do curso, tanto presencial quanto online, eu costumo explicar sobre o que é um design de prancha de surf, o que um shaper precisa ser, que não é mais somente ser um artesão como era no passado. Hoje o shaper precisa estudar sobre hidrodinâmica, sobre engenharia de materiais e uma série de coisas que vão deixar completo e vão habilitar o shaper a fazer uma boa prancha de surf e ter um bom produto final, né? Então, a primeira coisa que eu ensino no curso é sobre sistemas de medidas para projetar uma prancha de surf, tá? Então, hoje o sistema utilizado em prancha de surf é o sistema americano de medida, né, que vai um pouco fora do sistema internacional de medida. O sistema americano ele usa pés e polegadas, né, diferente um pouco do que a gente usa aqui no Brasil, que é o sistema métrico, que a gente usa centímetro, milímetro, quilômetro para ter as medidas de comprimento. Então, em prancha de surf a gente tem que usar pés e polegadas. Como não é uma realidade que o brasileiro está acostumado, então eu dou essa aula introdutória para ensinar sobre esse sistema de medida e falar também sobre os pontos de controle numa prancha de surf. Então a gente vai usar aqui um bloco como a nossa lousa. Todos os cursos presenciais eu utilizo sempre uma lousa, né, que é um bloco como lousa. Eu tenho até um aqui, que foi de um curso presencial que a gente fez recentemente. Então vamos lá. Bom, em toda prancha de surf, quem já pega onda, já está acostumado, familiarizado com medidas de prancha de surf, né? Até mesmo quem nunca surfou, um iniciante que vai comprar uma prancha de surf, ele vai se deparar com o primeiro ponto, que é o tamanho da prancha. Então, o tamanho da prancha, normalmente, ele vem sempre em duas medidas. Então, por exemplo, uma medida muito comum é uma prancha 6,0, por exemplo, né? O que seria essa medida, né? Seria 6 pés e 0 polegadas. O que significaria isso? Então, seria, a primeira medida é o 6 vezes o valor de um pé. Quanto seria um pé? Um pé, ele é aproximadamente 30 centímetros, ou 0,305 metros, certo? Então, seriam 6 vezes 0,305, que daria 1,83 metros, certo? Então, uma prancha 6 pés significa que ela tem 6 vezes 0,305 metros, que dá 1,83. Se ela tiver mais alguma medida aqui, que seria a segunda medida, que é em polegadas, eu somaria a esse valor. Então, por exemplo, uma prancha 6,2, certo? Ela tem 6 vezes 0,305 mais o valor de 2 vezes o valor da polegada. O que seria isso? Então, uma polegada, ela equivale a 2,54 centímetros, certo? Então, aqui seria, se eu passar para metro, né? Seria, então, vezes 0,254. Olhando aqui, eu vou ter, então, 1,83, que seria 6 vezes 0,305, mais 2 vezes 0,254, que ela teria aqui 5 centímetros, 0,08. Se eu somar isso daqui, eu vou ter 1,8808. Então eu teria uma prancha 6,2, ela teria 1,8808, certo? Significa que eu tenho uma prancha 6.2 ou 6,2, ela tem 1,88. Não significa que ela vai ter 1,88 de altura, porque a medida normalmente é colocada na curva de fundo. Porém, significa que ela tem no comprimento da longarina 1,88. Tá? Outra coisa importante que a gente tem que saber do sistema métrico, né, é entender as subdivisões da polegada e saber também quantas polegadas é contido num pé. Então, em um pé, eu tenho também 12 polegadas. A gente vai entender o porquê que isso é importante também de conhecer, tá? E as subdivisões da polegada, que é muito utilizada em prancha de surf. Primeiro, a polegada, ela pode ser dividida tanto na forma decimal quanto na forma fracionária. Então a gente tem, por exemplo, se eu pegar numa régua, eu tenho do 0 a 1 polegada, tá? Eu tenho a forma de exibir ela tanto decimal quanto fracionária.
quando eu subdivido essa polegada. Então, se eu dividir a polegada ao meio, eu vou ter aqui a forma dela cortada exatamente no meio. Aquela parte de fração do colégio, né, do ensino fundamental. Então, a gente tem do 0 a 1, meia polegada. E ela pode ser expressa também na forma decimal, fracionária ou decimal. Se eu subdividir novamente em 4 partes a polegada, eu vou ter aqui o quarto, o 3 quartos, na forma fracionária. E tenho também na forma decimal. 0,25, 0,75. E a polegada pode ser novamente fracionada, então, agora sim em 8 partes. Então eu vou ter aqui o oitavo da polegada. 3 oitavos, 5 oitavos, 7 oitavos. E isso também, eu também posso expressar ele aqui na forma decimal. Também, né? Aqui no caso 5 oitavos, 0,62. O 3 oitavos, 0,38. 1 oitavo eu tenho 0,12. E eu tenho ainda também mais uma subdivisão, que é o 1,16. E tenho mais uma subdivisão, que seria o 1,32. Tá? Então são subdivisões que a polegada permite a gente trabalhar. Então, normalmente nas pranchas de surf, todo shaper ele assina no bloco. Então no bloco ele coloca lá a medida da prancha, por exemplo, 6,0 por 18,5 por 2 e 3,16. O que significaria isso? A primeira medida é o tamanho, a segunda medida é a largura no meio da prancha, ou seja, o ponto mais largo que a prancha tem. Seriam 18 polegadas e meia. Eu tenho 18 polegadas de largura mais meia polegada, mais esse espacinho aqui. E essa outra medida seria a espessura que a prancha tem no meio dela, no ponto mais largo dela. O ponto onde ela vai ter a maior espessura, bem na alma da prancha, na longarina. O que seria então 2 polegadas mais 3,16 de polegada. Então normalmente nos shapes, principalmente os feitos à mão, todo shaper ele utiliza esse sistema, que é o sistema americano, o sistema de polegada americano, né? E esse sistema a gente utiliza principalmente para shapear na mão as pranchas. É um sistema comum, fácil de a gente utilizar as réguas para medir e ele é muito utilizado. Outra coisa importante é entender rapidamente, mentalmente, qual número é maior que o outro quando eu observo a fração da polegada. Então, também volta ao conhecimento do ensino médio, sempre que a gente quer saber, por exemplo, se uma medida é maior que a outra, no caso, vamos supor, se eu coloco uma medida assim, 18 e 7,16, eu quero saber se ela é maior ou menor do que 18 e 3 oitavos. O 18 é igual, eu tenho que observar a fração, né? Então, para saber a fração, uma forma assim rápida de entender é o seguinte: quanto mais o numerador for próximo do denominador, significa que eu estou mais perto de uma polegada. Se a gente observar aqui nessa nossa divisão, ó, quanto maior o numerador é perto do denominador, mais próximo eu estou da polegada. Quando o numerador é mais longe que o denominador, né? Então significa que eu estou mais perto do zero. E se eu tenho o numerador muito próximo do denominador, significa que eu estou perto do meio da polegada. Então, se eu observar esses dois números, eu vou ver que o 7 ele está muito próximo da metade, que seria 8 do 16. Então, 7,16 é próximo do meio. Já 3 oitavos, ou seja, o 3 ele é próximo do 4. E o 4 seria a metade do oitavo, mas muito maior do que o 7,16. O 7,16 é uma subdivisão em 16 partes, que é muito menor do que a subdivisão em 8 partes. Então eu consigo entender que esse número está muito mais longe desse, e esse aqui está mais próximo da metade que esse. Significa que o 3 oitavos ele é menor do que o 7,16. Então o 18 e 7,16 é maior do que 18 e 3 oitavos. E esse caso que eu coloquei é um caso que é um dos mais difíceis de analisar. Tem casos que você vê que é muito mais fáceis. Por exemplo, se eu quero saber se 15,16 é maior ou menor do que, por exemplo, 9,16. Fica bem simples, né? Porque o 15 a gente vê que é muito próximo do 16. Significa que ele está muito perto do 1. Então ele é muito maior do que 9,16, que está muito perto do meio, né? Bom, então, depois que a gente viu esses sistemas de medida que é utilizado em prancha de surf, a gente tem que entender aonde isso se encaixa, como isso é colocado na prancha de surf, no shape, né? Então, no curso a gente vai ver muitas coisas, por exemplo, sobre outline, sobre
curva da prancha, sobre rocker, que a gente chama, sobre distribuição de volume, mas tudo isso só faz sentido se eu souber colocar isso na prancha de surf, se eu souber mensurar essas coisas na prancha de surf, transformar isso em medida. Então, a prancha de surf, o shaper, ele tem que ter no bloco pontos de controle. Quais seriam esses pontos de controle? São pontos distribuídos ao longo do shaper, ao longo da longarina, que são responsáveis pelo controle que a gente vai ter das medidas da prancha de surf. E esses pontos, eles são distribuídos tanto ao longo da longarina, quanto em uma linha reta, imaginária em cima da prancha. É possível eu fazer um shape imaginando uma linha reta ao longo da longarina, planejando os pontos sobre essa régua e projetando na prancha, que aí eu vou ter o tamanho linear da prancha exatamente, seria aquele 1,88 m da prancha 6,2 que eu usei como exemplo. Ou eu posso simplesmente colocar as medidas acompanhando a curva que o bloco tem, ou seja, acompanhando a longarina. Isso fica muito mais claro quando a gente fizer as aulas, para quem fizer o curso completo, do programa de Shape, né, o programa de Shape 3D. Que aí no programa de Shape 3D, a gente consegue escolher se eu quero que as medidas sejam numa linha imaginária reta ou projetadas sobre a longarina. Então aqui no bloco, né, quais medidas, como a gente vai colocar essas medidas? Por isso que é importante a gente lembrar daquela relação que eu expliquei, que um pé são 12 polegadas. Né? Por quê? Como seria isso? Então o primeiro ponto que a gente marca, que é o ponto limite da prancha, que seria na rabeta. Então seria o PR, ou ponta da rabeta. Esse é o ponto que a gente usa como referência para calcular a largura da rabeta. A gente tem depois da ponta da rabeta, então, posicionado a exatamente um pé da rabeta, a gente vai ter o ponto R1, ou ponto 12R. Por que 12R? Porque ele está a 12 polegadas da rabeta. Em seguida a gente tem o segundo ponto de controle, que é o ponto R2, né? Ou ponto 24R. Por quê? Que ele está exatamente 2 pés ou 24 polegadas da rabeta. Em seguida a gente vai lá para o bico. Lá da ponta do bico a gente vai ter o PB, ou seja, é o ponto do bico, a ponta do bico, onde a gente vai usar como referência para traçar os outros pontos. Da ponta do bico, esticando novamente um pé ou 12 polegadas, a gente vai ter o ponto B1 ou 12B, que me dá a referência de largura do bico. Em seguida, esticando mais 2 pés ou 24 polegadas do bico, a gente vai ter o ponto B2 ou 24B, que seria exatamente a 24 polegadas do bico. Em seguida eu tenho 2 pontos aqui importantíssimos, que é o ponto central da prancha, que eu acho exatamente o meio da prancha, que aí a gente chama de CP, é o centro da prancha. E eu tenho também o ponto de equilíbrio da prancha, conhecido como wide point, que seria o ponto de largura máxima e espessura máxima da prancha, conhecido também como balance point ou ponto de equilíbrio da prancha, que ele pode ser colocado tanto mais para trás, mais para frente, que aí a gente vai falar e explicar isso melhor quando a gente falar sobre alguns pontos do design. Tá? Mas esses são os pontos básicos da prancha, são os pontos usados para fazer o controle do shape. É através desses pontos que a gente projeta as medidas da prancha, desenha a prancha no computador ou faz ela na mão. Então essa é a primeira aula básica sobre design de pranchas de surf. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem os próximos vídeos. Valeu, obrigado, até a próxima.